Pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Gestão da Engenharia. E hoje um amigaço que a vida me deu nesse novo processo. Já trouxe vários amigos aqui de outras jornadas, da época de obra, da época de construção. Mas o Igor é um amigo recente, não por isso menos importante, uma pessoa muito querida, que eu conheci já nesse ramo agora da educação, já está ali com o Joel J há bastante tempo, uma pessoa de uma história sensacional, uma história, uma das histórias mais belas que eu já vi nesse meio que a gente já conviveu ali, né, o Igor. E queria que você se apresentasse. Comigo aqui o Igor Finger, ele é psicólogo e ele vai se apresentar aqui para vocês, que a gente vai ter um bate-papo muito legal sobre gestão e psicologia. Fantástico, lugar. Muito obrigado. Que é isso, meu Flávio. irmão. Obrigado Obrigado mesmo. você mesmo. Que honra estar aqui contigo, que honra estar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado pelo seu tempo também, a sua dedicação de estar aqui com a gente. Para mim é uma alegria muito, muito, muito grande mesmo. Como você falou, eu sou Igor Finger. Costumo me apresentar primeiro como esposo da Patrícia e pai Perfeito. da Isabela e do Arthur. Para mim esse é o meu maior título. E o secundário daí, sou doutor em psicologia, mestre e psicólogo também. E recentemente, não tão recente, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos eu comecei a dedicar minha atenção cada vez mais a empresários, a empreendedores. Eu atendia na clínica, como psicólogo clínico, mas as pessoas que acabavam me encaminhando, chegando a mim, eram herdeiros. Herdeiros são aquelas pessoas que vão herdar na segunda ou terceira geração de uma empresa. Tinha uma psicóloga em comum que me conhecia lá em Porto Alegre e ela acabava, a Daniela, ela acabava por me indicar, olha, tem uma pessoa que é herdeira da empresa tal, uma pessoa que é herdeira da empresa tal. Ou seja, eram adolescentes ou adultos jovens que um dia iam assumir a gestão da empresa. E ali eu comecei a ver que, bom, não é só psicologia clínica que eu poderia aprender, também precisaria aprender sobre gestão, precisaria aprender sobre empresa, falar com empresários. Ele foi aquela fagulha, faísca para que hoje eu pudesse sim me apresentar como psicólogo empresarial Perfeito. e mais ainda como mentor, tendo inclusive minha mentoria na Mentor League Society, recentemente entrou, que é o Mind Biz Club, que imagino que em algum momento eu possa fazer uma oportunidade de falar sobre isso. Com certeza, vamos falar sim sobre, assim também como sua carreira, né, hoje como mentor. Eu conheço ali já de perto o seu trabalho, acompanho o seu trabalho nas redes sociais, é um belo trabalho. Obrigado, E querido. eu vejo muito das vezes as pessoas cuidando do corpo, né, cuidando dos negócios, mas esquece que tudo isso passa pelo entorno da mente, né? E você traz esse bálsamo pra gente, né, trazendo esse cuidado da mente, e principalmente da mente de empresário. Mas assim, já começando, Igor, Boa. como é que é cuidar da mente de um empresário? Porque assim, esse ser, vamos chamar assim, né? Esse ser empresário é uma pessoa que realmente já lidar com a pressão, seja ele de qual setor, tá? Aqui a gente está no setor de gestão, engenharia, mas seja ele de qual setor, né? A gente convive com vários empresários aqui no nosso meio, tanto ali no nosso ecossistema. Como é lidar com a mente do empresário, que já é uma mente tão, muitas das vezes, acelerada, pressionada? Quais são os principais sintomas aí para a gente colocar um pano de fundo nesse nosso bate-papo? Eu entendo que existem dois tipos de mentes de empresários, ou dois, vamos dizer assim, dois... Vou dar um passo atrás, tá? Tá bom. Todos nós temos mente e muitas vezes a mente nos coloca no piloto automático, a gente decide coisas automaticamente e a nossa mente decidindo. Quando a gente tira o piloto automático, quando a gente começa, opa, deixa eu ouvir o que é a minha sabedoria, os meus valores, os meus princípios, aí sim eu estou, digamos assim, comandando a minha mente, não a mente me comandando. Mas normalmente a minha mente me governa, a sua mente te governa, porque é para isso que ela existe, para você não precisar ficar gastando energia todo o tempo para tomar decisões. Eu não preciso ficar decidindo se eu vou beber essa água ou não, entende? Que eu consiga, a minha mente, decidir se eu vou beber água ou não. E o que acontece? Existem dois tipos de mentes, que poderiam ser dois tipos de empresários, mas o que eu quero centrar mais em mente, que são aqueles empresários que têm a mente que precisa, que sente que, nossa, eu preciso fazer algumas coisas. Eu necessito de algo. São empresários que muitas vezes eles tomam decisões na escassez. Eu preciso ter esse cliente, então eu vou vender menos, eu eu preciso fechar essa obra, falando de engenharia, então eu vou aceitar aquilo que estão pedindo para mim. E empresários que estão nessa mente mais do que precisam, eles muitas vezes tomam decisões pela necessidade. E lidar com essa mentalidade é diferente do outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade dos empresários que querem
Os empresários que querem, eles já têm uma ideia de abundância, eles já têm ali um direcionamento que é eu vou atender esse cliente porque eu quero, eu não vou atender esse cliente porque eu não quero. Ah, mas você não precisa do dinheiro? Precisa, mas antes de eu precisar do dinheiro, eu vou doar meu tempo, minha atenção, meu empenho, meu serviço. Eu quero ou não quero você como cliente. Empresários que têm essa mentalidade do eu quero, essa mente do eu quero, eles muitas vezes têm sonhos muito ambiciosos e chegam lá. Você tem a mente eu quero. Eu conheço da sua história. Muito antes de você ser empresário, você já falou eu quero e não eu preciso. Então, o primeiro papel é a mente daqueles empresários que eu preciso, que tem aquela eu preciso e é muito limitada, é muito na escassez, é muito... Eu tenho que pagar os boletos. Tem que fazer a empresa girar. Tem que fazer a empresa girar, eu não consigo... São controladores, eu não consigo contratar, eu tenho que fazer de tudo. Esse empresário, nós temos que levar esse empresário a ter a mentalidade do que eu quero. Porque senão eles vão quebrar. Você trouxe um ponto, Igor, logo no primeiro tema aqui que a gente conversou, é algo que eu falo muito na minha mentoria, né? Eu falo para eles o seguinte: você precisa conhecer seus números primeiro. A partir de você conhecer seus números, você precisa decidir se aquela obra, se aquele orçamento, se aquele empreendimento que você está fazendo serve, é para você entrar ou não. Porque eu falo, olha, tão bom quanto fechar uma boa obra é não fechar uma ruim. Fantástico. Porque eu falo para ele, falo assim, gente, se você vai entrar em algo que você já sabe que vai tomar prejuízo, vai perder tempo e dinheiro, não faz sentido. Não faz sentido. Você está colocando o seu maior ativo, que é irrevogável, é irrecomprável. Ele não volta. Não tem dinheiro que compre, que é seu tempo. O dinheiro você pode até fazer uma outra obra que cubra aquele prejuízo e no final do ano você esteja esteja com saldo positivo. Mas o seu tempo não. Então eu bato muito na tecla quando eu estou ali entregando minhas mentorias, nesse ponto. Eu falo, gente, não faz sentido você ter 10, 15 obras, da onde 10 é ruim e 5 são boas. Seu resultado vai ser péssimo. Escolha bem. E eu também pratiquei... Foca nas 5 boas. Né? Foca nas 5 boas. E aprende quais são as características que aquelas 5 boas têm para que você possa fechar obras melhores. Porque, ainda mais hoje em dia, no nosso setor, que está muito aquecido, você tem escassez de mão de obra. Então você tem um potencial de execução. Por exemplo, hoje eu tenho um potencial de execução de 20 canteiros de obras na instaladora. Uhum. Então, eu falo, bom, se eu tiver 20 obras boas, tá tudo certo. Agora, se eu pegar esse meu potencial que eu tenho e começar a fechar obras ruins, nossa, eu vou ter um volume muito grande de trabalho para um resultado muito pouco. Uhum. Então, essa mentalidade de escassez é algo que eu realmente combato. Não sabia esses termos técnicos, tá? Viu? Agora sabe. Agora sei. Mas é algo que realmente a gente já trabalha lá com a mentoria também pro pessoal aqui da Delta 5. E eu sugiro muito que você fale com seus mentorados, isso com as pessoas que estão com você. Você vai notar que ele está falando, ele está na mentalidade de escassez, ele está na mentalidade do que eu preciso, na verdade, quando ele está muito na busca por fechar o orçamento mesmo. É quase que empresários estão nessa mente de escassez, é como se tivesse uma água assim, tá meio que submergendo, assim, não consigo respirar direito. E óbvio que ele vai decidir de forma errada, ele vai decidir, eu preciso pegar obra ruim porque pelo menos tem obra. Não. E eu sei que você leva os seus engenheiros e as pessoas da sua mentoria, parece a mente do que eu quero. Porque aqui está o ouro. E aqui é que difere realmente aqueles empresários e empreendedores que vão passar aquela barreira dos 5 anos, que nós já sabemos, né? Já sabemos a regrinha. A regrinha dos 5 anos, mais de 80% das empresas falem antes dos 5 anos, né? Mas aqueles que decidem eu quero, eles estão num outro patamar de risco, porque assumem mais riscos, mas estão mais dispostos também a aprender. É outro patamar, né? Outra realidade. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui um pouco para nossa realidade, que a gente é considerado aqui um profissional frio e calculista, tá? Boa, tá então, bem. vamos analisar as situações aqui de uma forma matemática, tá? Uhum. Eu vou sempre tentar fazer essa ponte entre a psicologia... Gente, fazendo um ponto aqui da psicologia e a matemática, e a física, tá? Vamos lá. Vamos analisar as situações. Vamos pegar a mentalidade, o eu preciso. Uhum. O eu preciso, no ano, ele vai ali ruim, acabar fechando 10 obras, porque ele precisa. Vamos lá que apareceu 10 obras para ele, e por ele precisar, fechou 10 obras. Tá bem. Que isso gera um contrato de 10 milhões ao longo do ano. Se ao longo do ano ele fechou 10 obras no eu preciso e elas são ruins, vamos falar que ele teve um resultado ali, porque as obras já são ruins e eu preciso, ele aceita qualquer número,
e do outro lado sempre vai ter uma empresa querendo fechar pelo menor preço, então, caracteristicamente, ele vai fechar no menor preço. Vai ser menor. E vamos falar que vou ser bonzinho com ele, que das 10 obras ele chegou no final do ano, fechou no 0 a 0. Só que ele tem um passivo ali, né? Tem funcionário, ficou com passivo. Ele não lucrou, não teve prejuízo ali financeiro, mas ele tem um passivo. Uhum. Então, isso é um exemplo numérico do eu preciso. Boa. Perfeito. Então, ele está virando o primeiro ano de janeiro no 0 a 0, com caixa zero, porque entrou e saiu zero, mas tem um passivo da empresa para trás, né? De passivo trabalhista, de honorários de trabalho e de encargos trabalhistas. Agora, vamos no outro lado. Então, esse é o resultado do eu preciso. Vamos no resultado do eu quero. Apareceram 10 obras para eles. Das 10, ele analisou, ele viu que 8 era ruim. Ele falou, não, eu não quero Uhum. essas 8 ruins. Ele analisou e falou disso, não, eu quero essas duas, porque ela tem margem e eu confio na pessoa, o propósito, a construtora é boa. Chegou ao final do ano, essa obra, porque é uma obra que ele analisou e dispensou as 8, ele vai ter um passivo trabalhista bem menor do que o anterior e muito provavelmente ele vai ter uma margem de lucro. Uma margem maior. Então, quem começa melhor 2026? Alguém que tem 100 mil no caixa e conseguiu 200 ali através dessas duas obras, 500 mil, porque eram só 2 obras, Uhum. e fechou ali no máximo 5 milhões de contrato, mas agora tem 500 mil, 10% no caixa, e com passivo de funcionário bem menor do que o outro. Fantástico. Quem começa 2026 melhor? Esse aqui, né? Que Então, pessoal, eu trouxe aqui, só quis trazer esse exemplo, porque muitas das vezes é fácil. A matemática é simples. Por mais que eu tenha deixado de fechar 8 obras, nesse nosso exemplo hipotético aqui, acaba que o empresário que teve essa mentalidade começa o ano muito melhor do que aquele que fechou as 10 obras. Boa. Agora, uma informação importante sobre esses dois tipos de empresários, os que precisam e os que querem. Os que querem, nós já vimos, acho que ficou claro. É muito importante que se você está no eu preciso, tem que mudar para o eu quero. Só que o eu quero tem que cuidar muito o ego, que é aquele nariz empinado. Eu quero porque eu quero, tá certo, mas cuidado que esse eu quero pode fazer com que você se ache mais do que precise. E como combater isso? Quando eu digo eu quero, é mais ou menos assim, você mesmo. Bom, você está crescendo muito nos seus negócios, Flávio. E você está crescendo porque você quer. Provavelmente você definiu uma meta e a partir de definir uma meta você viu o que é necessário, aí sim é que entra o preciso, o que é necessário para chegar nessa meta. E essa meta, você precisa dessa meta? É algo que você precisa... Vou falar em números, tá? Uhum. Vamos ver. Não sei se são esses números, são números hipotéticos, nós vamos dizer aqui. Vamos pegar os 5, 10 milhões que você falou mesmo, tá? Tá bom. Vamos supor que fosse 10 milhões de lucro. Perfeito. Bom, você precisa de 10 milhões de lucro? Não necessariamente. Mas você quer 10 milhões de lucro? Quero. Perfeito. Essa é a diferença. Começa por aí. E o segundo ponto. Ok, o que eu necessito fazer para alcançar essa meta de 10 milhões de lucro que eu quero? E aí entra... Toda a estratégia. Entrar na sua mentoria, por exemplo, entra nesse aspecto. Saber escolher contratos melhores ou não, né? Que tem mais potencial de margem. Mas tudo baseado em quê? Nisso que eu quero. As chances são muito maiores que você vai crescer no seu negócio do que nessa mente estagnar ou ficar sempre correndo atrás, né? Tá. Ô Igor, ainda dentro desse papo aqui, esse papo inicial, tem muita coisa pra gente decorrer aqui, mas quais são os 3 sintomas, tá? 3 principais sintomas do empresário eu preciso e do empresário eu quero, além dessa decisão. Tem algumas outras características nessa jornada aí, você atendendo tantos empresários, que tem algum mindset, algo nesse sentido, que fala assim, olha, normalmente empresários que têm essas características, 3, ou quando você achar necessária, eles são nesse quadrante, e 3 características do outro lado? Boa. Sim. Primeiro ponto, nos eu preciso, né? As pessoas que precisam as coisas, elas... Para poder explicar, faz sentido falar sobre o princípio de Pareto. Você conhece? Conheço. 80-20. 80-20. Né? Então, 20% daquilo que eu faço gera 80% dos resultados e os outros 80% que eu faço gera os 20 restantes. Então, as pessoas que precisam, elas focam a atenção nos 80 e não nos 20. Então, são pessoas que trabalham demais. A primeira característica das pessoas que precisam, elas trabalham muito. E trabalham errado. Tipo, não deve ser o engenheiro que vai pagar o boleto, entende? Uhum. Não deve ser o engenheiro que vai publicar o conteúdo na internet para atrair cliente. Não é possível. Não, mas é que eu preciso, Igor, porque a minha empresa é pequena, sou eu. Você vai continuar no eu preciso. A característica é que você está focando tempo e energia naqueles 80
que não vai virar o ponteiro para você. Então, a primeira característica do eu preciso é, das pessoas que precisam, trabalho demais, um trabalho focando nos 80% e não nos 20%. Fazendo o balanço com quem eu quero, foca nos 20%. O que só você pode fazer e mais ninguém no seu negócio. O que só você pode fazer no seu negócio, Flávio, e mais ninguém? Tu sabe? Sei E o que muito é? bem. Vamos lá. Hoje, assim, a gente traz uma evolução. Eu entendo que tudo na vida é uma evolução, seja ela profissional, de mentalidade, né? A gente tem essa questão da evolução. Eu diria que há 3 anos atrás eu estava no eu preciso, Uhum. né? A gente começa a entender 10 anos ou 3? 3. 3 Acho que anos uns 3 atrás. anos atrás, assim, também já não linear, já me questionava. Tá. Há 3 anos atrás eu já começava a me questionar, né? E tem algo errado, né? Tem algo errado, tem algo aqui que eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu quero, mas eu não sabia muito bem ainda expressar. A partir do momento que eu começo a estudar, começo a entender, a se lapidar, a evoluir, né? Como mentalidade, como pessoa e como empresário, como profissional, eu começo a ver o outro lado. Então, hoje, dentro da minha empresa, aquilo que só eu faço, que é o coração da minha empresa, são muito mais as negociações. Uhum. Todas as negociações da empresa sou eu que faço. Então, ninguém fecha o contrato, ninguém fecha um contrato da minha empresa sem passar pela minha gestão. Perfeito. Ninguém fecha. O orçamento lá, a planilha, quem levanta, tem quem faça. O cliente, se eu quero declinar, sair daquele cliente ou não, quem decide sou eu. Uhum. Olha, esse cliente aqui, a partir de hoje, a gente não atende. Que tipo de obra a gente vai entrar no orçamento, para não perder tempo de orçamento orçando aquilo que eu não quero, também quem decide sou eu. Então chegou uma demanda de orçamento da empresa. Eu olho, agora mesmo, há 1 hora atrás, chegou uma demanda de 2.000 instalações elétricas e hidráulicas de 2.000 casas. Aí o meu orçamentista me mandou um WhatsApp e falou assim, tô com um pedido de 2.000 casas, instalações elétricas, hidráulica, eu quero saber quero pedir sua autorização, se a gente entra ou não. Eu falei, não, nós não fazemos casa, nós só fazemos prédio. Nosso business é prédio vertical aqui em São Paulo, e acabou. Você tá focando nos 20. Essa mentalidade eu quero. Porque daí você foca, qual é o 20% daquilo que eu faço, que gera 80% dos resultados, e mais, pensando na empresa, qual é o 20% dos serviços da empresa que gera 80%? E eu diria hoje que, só aproveitando aqui o gancho, eu diria hoje que essa arte de fechar ou não fechar, ela é o 80% do meu resultado. Porque no passado até recente, eu olhei para minha empresa e tinha, a gente estava mais ou menos empatando, e eu olhei assim e falei, e se tirar as obras ruins? Meu resultado melhorava 70%. Imagina. Então, hoje, dentro da minha empresa, não fechar obras ruins é meu objetivo principal. Empresário que está na escassez, ele tem cliente ruim. Tem, com certeza. Aquele cliente que eu sei que eu não queria ele, mas eu preciso. E é verdade que não precisa. Não precisa. Não precisa. Aí, mas como é que eu vou pagar as contas? Diminui um pouquinho a tua qualidade de vida. Se for necessário, mora em outro lugar. Diminui um pouco o plano de saúde, come menos restaurante. Talvez vai passar por um aperto. Sim, mas é necessário. Pelas decisões sábias que te levam ao eu quero. Porque eu quero. Porque, como a gente está trazendo aqui, o eu quero, ele parece ser muito mais longo prazo, né? Uhum. É o juro composto. Exatamente, é um longo prazo. Eu enxugo, eu corto na carne aqui agora, mas depois, quando isso aqui começa a ter esse resultado, ele é um resultado com menos esforço, menos trabalho e mais resultado do que ter um volume gigantesco, onde eu trabalho demais e no final o resultado é muito baixo, ou negativo, ou ruim. Perfeito. Outra característica do eu preciso é isso, né? Trabalho demais, estresse, burnout, esgotamento, tudo aquilo de sintomas de ansiedade, de desregulação das emoções mesmo, que são prejudiciais, estão no eu preciso. E a terceira característica, escassez. Não consegue comemorar uma conquista, não consegue celebrar alguma coisa, é na escassez. Eu não posso investir dinheiro nisso porque pode ser que eu não tenha logo mais adiante. É escassez. Já o eu quero, como primeiro ponto, foca no 20, princípio de Pareto na excelência. Segundo ponto, a regulação das emoções, a gestão das emoções, a saúde mental de pessoas eu quero tem muito menos conflitos, é melhor. Por quê? Porque trabalha menos, trabalha de forma mais eficiente. Não é trabalhar menos em carga horária. Não. É que as decisões são mais rápidas. Você olhou o orçamento, Flávio, falou, não. Não precisou ficar pensando, nossa, será que vai fechar a conta dezembro, janeiro? Não. Foi simples. Você olhou, não, deu, próximo.
passo muito pelo meu crivo daquilo que eu já sei fazer bem. Então eu olho e falo assim, olha, fazer casa, não sei muito bem, é outra logística, não é meu business, não é meu core business hoje. Então eu não vou me aventurar numa área onde eu sei que eu possa ter um desconhecido. Eu Perfeito. prefiro ficar dentro da minha conhecida, que já tem uma demanda muito grande, né, para esse tipo de serviço. E eu falo, por que que eu vou me aventurar na casa, em fazer casa? Se eu sei, se o meu business, da minha empresa, toda a minha empresa já está acostumada a fazer prédios verticais, normalmente aqui na Grande São Paulo e São Paulo. Então, é realmente é uma mentalidade. Então, isso já para mim já não faz eu olhar pro lado. Eu falo, não. Eu falei, não, assim, na maior tranquilidade. Não, nós não fazemos casas. Não fazemos. Fim. Acabou, fim. Tudo bem. Acabou. Tipo, Não é certo ou errado, é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Tu escolhe isso. Isso é fantástico. Eu acredito fortemente, sabe, que o dinheiro está no problema. Ou seja, boas empresas resolvem problemas. Correto. Porém, é na mentalidade que está o lucro. Porque se você resolve um problema, bem, a sua empresa tem um bom problema a ser resolvido, mas a tua mentalidade é no eu preciso, você não vai lucrar, tem chances de dar ruim o negócio, você vai adoecer, a sua empresa vai adoecer. Se você resolve um problema e assume a mentalidade eu quero, as chances de crescimento são muito grandes. Perfeito. Envolve abundância aqui. E tem como mudar, tá? Você mesmo, há 3 anos você mudou. Exatamente, foi o que eu comentei. Como mudar? Podemos ir por aqui? Como muda de um para outro? Vamos tem outro sim. ponto? Não, vamos por esse ponto, eu acho um ponto importante, mas eu quero trazer um ângulo aqui de algo mais prático, Sim. tá? Nós que somos da construção civil, ali que realmente trabalha ali no dia a dia, muitas vezes em condições adversas. Eu tô aqui pensando com a cabeça deles, tá? E que está nos assistindo, que esteja aqui nos assistindo, fala assim, mas é tudo muito bonito, aí num podcast, com ar-condicionado, o Igor aí fez pós-doutorado, tá aí com o terno todo bonitinho, o Flávio agora se meteu... Vai lá na obra, sim. Vai lá na obra, sim, o Flávio agora aí se meteu a ser youtuber, influenciador, isso é... E aí eu queria trazer só um ponto aqui de realidade para essa pessoa, e através da minha história. Eu gosto muito sempre de colocar aquilo que eu vivo, aquilo que eu já senti na pele. Boa. Aquilo que já virou cicatriz. Eu convivo muito ali com o Bruno Avelar e ele fala assim, cara, tudo aquilo que era uma ferida e hoje é uma cicatriz, você pode falar sobre ela. Você tem autoridade de falar sobre ela. Porque cicatrizou, você passou. Se é ferida ainda, não fala, porque ainda está doendo. Então não tenta passar aquilo que você ainda não superou. E quando a gente fala aqui dessa questão de escassez, de mentalidade, de talvez eu não vou ter o amanhã, né, e de investir, eu passei por isso bem próximo agora. A gente veio de uma origem muito humilde e tudo, então a gente começou a conquistar algumas coisas na vida. Chegou a certo ponto que a gente ficou, eu e minha esposa, a gente ficou com certo medo de perder aquilo que a gente já tinha conquistado. Entendi. Ficou com medo. Falou assim, não, a gente vai fazer isso aqui, investe no CDB, investe ali alguma coisa muito segura, que é uma atitude correta, mas a gente tinha um certo apego àquilo ali. E aquela segurança ali que a gente tinha, às vezes nos impedia de dar um passo, que é justamente o que a gente tratou aqui agora. Então, eu estou trazendo para você, de forma real, o que é ter essa mentalidade de escassez. E aí depois eu falei assim, nossa, quando a gente não tinha nada, a gente era mais ousado. Agora que a gente tem um certo quê, e todo mundo passa por isso, é normal. Mas eu estou querendo trazer aqui, o foco dessa mentalidade, ela é real. E pode ser vencida a partir do exercício. Você fala assim, tá bom, quando eu não tinha nada, então eu arriscava muito. Não estou falando aqui para você ser imprudente. Mas você não pode, através de uma segurança, a sua confiança passar a estar em algo que você já construiu. A sua confiança tem que ser muito mais naquilo que você é capaz, naquilo que você acredita, que a partir daquilo que você acredita, você vai trazer prosperidade para a sua vida sempre. Então, hoje, depois desse momento aí, a gente superou, quando nas minhas orações, eu sempre peço a Deus apenas uma coisa, saúde. Saúde está debaixo do propósito dele. Porque o restante, se eu conseguir construir algo há 10 anos atrás, que eu não tinha experiência, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, imagina daqui para frente. Então eu não posso... de novo se cair. Se precisar eu faço de novo de até forma mais rápida, que não precisa, que a gente trabalha para isso, planeja, que deseja isso, deseja isso, né? Mas a gente vai falar assim, tá, se pegar aqui vamos pegar 2008, eu ajudante de pedreiro, começando na faculdade, se de 2008 até 2020
né, até 2018, eu construí uma história com aquele conhecimento, imagina o que eu vou conseguir construir de 2018 até 2028, sendo que meu conhecimento aumentou. Então, quando você muda essa mentalidade, que é esse desapego àquilo que você já conquistou, você começa a ter a mentalidade do eu quero. E é real. Então, eu só quis trazer esse caso real aqui, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas isso é muito bonito lá no podcast. Mas não, gente, é coisas do dia a dia, são coisas reais, coisas que eu mesmo passei e trago aqui como exemplo, não por vanglória, mas para vocês entenderem que tem momentos na vida onde a gente tem esse medo mesmo e a gente tem que mudar essa mentalidade para poder chegar no próximo nível, dar o próximo passo na empresa. Um ponto de corte importante, principalmente para você que está aí na obra, que está indo para a obra neste momento enquanto está ouvindo esse podcast, é se questionar se a vida como você está vivendo agora, a vida como você está agora, você se sente realizado nela? Sente bem, feliz? Porque, Flávio, se a pessoa se sente realizado, feliz, não tem por que mudar. Check, ganhou o jogo. Ah, mas eu me sinto realizado, feliz como pedreiro, como ajudante de obra. Tá bom, Normal, cara. ótimo. Se isso te realiza, tá tudo bem. Eu estou falando com as pessoas que estão num momento de vida que não estão realizadas. Que, tipo, não está desconfortável. Não é essa vida que eu quero viver até o fim. Para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão lá, acordando cedo para ir pro canteiro de obra, que estão trabalhando pra caramba, pegando pesado nisso, não estão de terno que nem eu sei que isso distancia de certa forma, né? Essas pessoas que estão ali e que não estão realizados, é para você que eu estou falando isso. Não fique na mentalidade do eu preciso. Mesmo nesse momento em que você está indo para a obra, você já pode assumir uma atitude eu quero. E eu quero começa ali, caramba, como é que o engenheiro, como é que esse cara conseguiu chegar onde ele está? E você está lá carregando coisas na obra e pode falar com o engenheiro, desculpa, deixa eu entender um pouco, o que você fez para ser engenheiro? Uma pessoa que tem a coragem de perguntar para o engenheiro o que ele fez para fazer engenheiro já está no eu quero. Sim. Ele já quer mudar essa realidade. Então você vai olhar para o lado e falar, não, a minha realidade ainda não é de abundância, mas o ponto que eu quero trazer é que primeiro você precisa ajustar a sua mentalidade para depois a realidade acontecer. Não ao contrário. Mentalidade, eu gosto de fazer essa comparação, é como geometria e balanceamento das rodas de um carro. O alinhamento, para ser mais específico, né? Se as rodas não estão alinhadas, o carro pode estar com a direção reta, mas o carro vai para o lado, né? Correto. E isso é mentalidade. Mentalidade é a tendência de escolha que o seu cérebro faz você ter. Se está desalinhado, então a tua mentalidade vai te levar para uma vida que você não quer. E é muito importante que você sinta, caramba, se eu não estou realizado na vida, eu não tenho que dobrar a direção e seguir assim, não, eu tenho que fazer o alinhamento. E o alinhamento começa por eu quero. É o primeiro passo. E a partir do eu quero, vai vir todos planos, decisões, atitudes, como você teve, como a gente estimula que a pessoa que esteja nos ouvindo tenha. Porque não é a mentalidade que muda o jogo, é a atitude. Sim. É falar com a pessoa, é pedir auxílio, é ter orientação, é ter mentor. Essa é a atitude que muda a realidade. Mas para eu ter a atitude, antes eu preciso assumir essa nova mentalidade, essa nova identidade. Perfeito, Will. Perfeito. Muito bom. Ainda dentro desse contexto aqui da mente e do empresário, né? A gente sabe que, assim, agora falando para o dono de empresa de construção civil, ou pro meu público é o dono de construção civil, dono de empresas, né? Que tem uma pressão muito grande, né? Pressões ali como contrato, pressões do contexto de trabalho, a gente trabalha com volumes de mão de obra muito alto. Por exemplo, minha empresa, apesar de ser uma empresa de pequeno, médio porte, a gente tem 300 funcionários. Então, a sua empresa? A minha empresa hoje tem 300 funcionários, entre direto e indiretos, né? Então, recai sobre a gente essa responsabilidade, eu me lido muito bem com pressão, então não me sinto pressionado. Mas eu sei que para muitas pessoas é uma pressão, né? É algo que realmente ele se sente, de certa forma, até incomodado, né? Como trabalhar a nossa mente para se preparar para esse tipo de ambiente, né? Porque eu entendo que tudo também é uma preparação, né? Eu não imagino que a pessoa vai ouvir um podcast aqui, vai ter aquela fagulha, sim, eu espero que muitos tenham, né? Esse despertar,
mas a gente precisa ali quase como um treinamento, né? Algumas técnicas que possam ajudar essa pessoa a aliviar essa pressão, a entender como funciona todo esse contexto, né? E passar por esse momento, passar por esse ponto que é tão comum aos empresários do meu setor, para que eles possam ter um equilíbrio, né? Uma saúde mental. Existe a pressão do jogo e a pressão do que está em jogo. Quando você fala, nossa, eu tenho 300 funcionários de forma direta e indireta, são 300 famílias, você está respondendo do que está em jogo. Porque a sua decisão de fechar ou não um contrato, investir ou não arriscar, coloca em risco 300 famílias. Sim. Então você está focando no que está em jogo. Essa pressão do que está em jogo, ela realmente é prejudicial para você. E ela pode fazer você frear muito mais do que precisaria, ter medo, perder a coragem. Porque, nossa, são 300 pessoas. Será que eu preciso crescer? Será que preciso ir mais longe? Será que não tá bom? Ou seja, a tua mentalidade vai te travar no que está em jogo. E quando você está nesse momento de focar no que está em jogo, essa pressão, a melhor coisa que nós temos que fazer é como se nós estivéssemos presos aos pensamentos, nós nos desprendermos dele. E eu vou tentar não ser muito... vou tentar não ser muito técnico e vou trazer então uma metáfora que está no dia a dia de você, que é o próprio Instagram, vídeos na internet, nas redes sociais de uma forma geral. O que você faz quando tem vídeos que você não te interessa, não gosta dele? Que você não passa, né? Quanto tempo demora pra passar? 2 segundos. 2 segundos, né? E aqueles que você gosta, se interessa, você fica, você salva, compartilha, comenta. Com a nossa mente é exatamente igual. O cérebro é o hardware, é uma máquina, é a matéria, né? Falando com o engenheiro, então o cérebro é aquilo que a gente consegue tocar. E a mente é um algoritmo. Ninguém consegue tocar o algoritmo do Instagram, não é uma coisa tocável, mas é cálculo matemático. Então existe o algoritmo do cérebro, que muito provavelmente envolve matemática, envolve eletricidade. O cérebro tem íons, então é bem provável que o cérebro é matemático. Mas existe um algoritmo que eu não tenho poder e nem você tem poder. Tipo, ele existe. Deus criou esse algoritmo, eu entendo sim que seja Deus, na minha perspectiva. E o que nós podemos fazer? Assim como no Instagram você pode indiretamente influenciar em que tipo de vídeos vai aparecer no seu feed, a gente pode indiretamente influenciar que tipo de pensamentos vai surgir quando a gente está na pressão. Então, se você está focando muito no que está em jogo, a melhor coisa que você precisa fazer é notar o pensamento e deixar passar. Mas é bem como se fosse vídeo do Instagram. Tipo, cara, eu não vou focar nisso agora. Ah, mas são 300 famílias. Não é nisso que eu tenho que pensar. Não é nisso que eu tenho que pensar. E é como se estivesse passando vídeos no Reels, assim, entende? Uhum. E daí, você pode eventualmente até se distrair. Existe alguma estratégia de distração, botar uma música, ouvir um ruído, porque quanto maior a pressão do que está em jogo, menos performance você vai ter. Você vai ficar com mais medo, com receio. Não é uma boa pressão no que está em jogo. Então se distraia. Ouça uma música, tenta se desprender dos pensamentos, como eu te disse. Não vou focar nisso, não é para pensar nisso agora. E quando vier pensamentos que te ajudam, aí dá tempo de tela. É como o Instagram. Dá tempo de tela, curte, é isso aí. Provavelmente você deve ter pensamentos na sua vida que são pensamentos que te encorajam. Esses pensamentos você tem que dar muito tempo de tela. Eu realmente tive coragem. Cara, eu fiz coisas que deu certo. Eu fui lá e investi, mas tá dando retorno. Tomei boas decisões. Esse aí é tempo de tela. Tu vai ficar vendo, é como se fosse um vídeo, porque daí vai vir mais esses pensamentos na tua cabeça. Enquanto os outros pensamentos do tipo, nossa, mas são 300 famílias. Isso pode deixar ansioso de uma forma que não é necessário. Então note e deixe passar. Agora tem a pressão do jogo. A pressão do jogo é um privilégio. É a pressão do jogo. Sim. Você está jogando. Você está empreendendo. Você está ali no corre. E isso é inerente à situação. Se você está jogando futebol, você está correndo, o coração vai bater mais rápido. Vai bater mais rápido, porque você está correndo. Se você está numa obra, tem um prazo reduzido, tem um orçamento reduzido, tem uma margem reduzida e você tem que tomar decisões, você vai ficar ansioso nessa hora, você vai ter tensão nessa hora. E daí quando você foca no jogo, do tipo, como eu posso fazer com que o cronograma seja respeitado, o orçamento seja respeitado, a margem seja melhor, você vai decidir, e essa pressão é boa, porque ela te mantém em alerta. Essa pressão não é o problema.
fica nela. Não evita ela. Faz parte do jogo, faz parte daquele momento de você estar na posição que você está. Nem todos estão ali. O grande problema é que as pessoas muitas vezes entendem que essas duas pressões são a mesma coisa e falam, nossa, eu vivo sob pressão, é muito ruim. Mas o primeiro ponto nós temos que saber qual pressão nós estamos falando. Porque a pressão do jogo faz parte. Bora lá. Tenha mais pressão, porque provavelmente essa pressão vai te ajudar a crescer. Essa pressão é quase como se fosse treinar a academia e doer os músculos. Faz parte. Agora, se você nota que está passando muito tempo perdendo sono, sabe? Acordando de madrugada, brigando na família, comendo mal, porque você não consegue parar de pensar em quanto que não pagar aquele boleto pode prejudicar a estrutura como um todo da empresa, você está ficando muito no que está em jogo. E essa pressão não vai te ajudar. Note o pensamento, deixe passar. Fez sentido? Foi muito técnico? Não, foi bem prático. Acho que dá pra gente aqui da engenharia entender um pouco do que é a pressão ali do contexto geral, né? A gente é muito pressionado por prazo, cronograma, orçamentos, né? Qualidade, entrega para o cliente. Existem momentos ali que a gente tem esses picos de pressões do jogo, mas entender que isso faz parte do jogo, né? Eu entendo que essa pressão é saudável. Exato. E tem uma coisa importante sobre a pressão do jogo que eu não falei, que é muito, muito, muito importante. Que eu gosto muito de assumir, eu falei do jogo até para nos lembrarmos como se fôssemos atletas. Os atletas têm muito a nos ensinar. Tem. Como engenheiro, como psicólogo, como empresário de uma forma geral. E uma das coisas que atletas têm a nos ensinar, que nós temos que assumir, é essa postura de atleta. O que é a postura de atleta? O principal tarefa do atleta é fazer o seu melhor. Ele está comprometido em fazer o melhor. Um atleta de futebol, ele pode estar muito comprometido em fazer o melhor e ainda assim perder. Porque o time adversário é melhor ainda, porque o juiz roubou, porque o gramado estava chovendo e ficou encharcado, porque o seu goleiro tomou um frango. Você pode fazer o melhor jogo e ainda assim pode perder. Mas você sabe que você fez o seu melhor. Essa postura de fazer o melhor é uma postura de atleta interessante quando nós temos pressão. E tem outro ponto. O atleta que perdeu o jogo, pegando esporte coletivo como futebol. Se eu perdi o jogo, eu tenho que o mais rápido possível voltar a me comprometer e fazer o melhor, porque tem jogo de novo no domingo. Teve quarta, agora tem domingo, outro jogo, outro campeonato. E qual a ideia? Fazer o melhor neste jogo. Essa postura de atleta, de fazer o melhor, quando você está na pressão de orçamento, de cronograma, Flávio, só se comprometa em fazer o melhor naquele dia. Qual o seu melhor? O seu melhor não vai ser gritar com um operário, o seu melhor não vai ser jogar o orçamento longe, porque daí você vai perder o controle da obra como um todo. Qual é o seu melhor naquele momento? A pressão que vem de você decidir o seu melhor vai te tornar mestre, vai te desenvolver maestria, vai te deixar um engenheiro, um dono de negócio único. Porque você usa a pressão do bem, vamos dizer assim, daquilo que faz parte do jogo, somado ao comprometimento em fazer o seu melhor, ninguém te segura. Eu tenho sempre um lema lá na empresa, às vezes, logo a gente quando começou também não tinha tudo na mão, a gente, o velho cobra escanteio e corre para cabecear e faz o que dá. Tinha. E eu falava, pessoal, não importa, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. É isso. No que nós temos hoje é isso aqui. Não é o melhor equipamento? Ok, mas vamos fazer o melhor que a gente pode com esse equipamento. Ah, não é o melhor contrato, não é o melhor cliente, mas vamos fazer o nosso melhor para esse cliente. Perfeito. Vamos fazer o melhor para esse orçamento, mas não dá. Não, vamos fazer o melhor dentro desse orçamento. Então a gente sempre teve essa mentalidade de fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E aí, à medida que você vai buscando novas ferramentas, você vai aumentando sua régua de melhor. Perfeito. E foi dessa forma que a gente foi construindo e, graças a Deus, tem dado certo até hoje. E como você previne uma pressão ruim no dia a dia? É focar no melhor. Porque se você focar no seu máximo, vai dar ruim. Focar no máximo é querer correr 100 metros rasos numa maratona. Você não vai aguentar o ritmo de 100 metros rasos numa maratona. Não dá. Não dá, é impossível. Não dá. Então fazer o seu melhor garante com que você, como diz, é meio redundante, mas é verdade, que você pegue aquilo que você tem de melhor e você vai se dedicar para que aquilo saia o resultado da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. Agora, quando você dá o seu máximo, o máximo é só em sprint, sabe? Quando assim, caramba, eu tenho pouco tempo... O máximo é os últimos 100 metros da maratona. É os 100 metros. Você correu maratona. Você correu a maratona todinha, ali você deu o seu melhor ao longo. Agora dá o seu máximo. Agora dá o seu máximo nos últimos 100 metros. Exato. Então vamos pensar numa obra. Faz o seu melhor em tudo. Agora naquela reta final
não sei se vou entregar para o cliente no prazo. Ali tem que dar teu máximo. É ali só que talvez você vai dormir menos, você Dá vai, o seu máximo. vai ter que ficar um pouco mais distante da família para dar o seu máximo ali. Mas só nos 100 metros rasos. No finalzinho. No resto é o seu melhor. Porque se você quiser fazer o seu máximo em tudo, você não vai aguentar. E daí o empresário que não consegue, enfim, gerenciar suas próprias emoções, tende a perder não só o cliente, como o negócio como um todo. Sim. É interessante ouvir você falar, porque assim, traz muita mente coisas que eu já fiz de certo e já fiz de errado. É mesmo? Né? Precisamente. Eu já tive uma obra que eu tinha 30 torres, 1.300 funcionários, e ela era um período de 3 anos, 4 anos, né? Porque ela era uma obra faseada. Uhum. E a gente começou muito querendo dar o máximo. E isso levou um desgaste ali nos 6 meses. Depois eu entendi que não era bem aquele ritmo. E aí eu trouxe a equipe de volta para um ritmo de fazer o melhor. E aí a gente foi aos poucos, entregou a primeira fase, entregou a segunda, foi indo. E teve um desafio ali no final, que foi o nosso máximo, que era entregar umas lojas comerciais que tinha ficado meio de canto e estava com prazo bem apertado. Eu falei, gente, a gente já passou 3 anos, agora só são 6 meses. Agora vamos realmente fazer a coisa acontecer para coroar todo o nosso trabalho, né? Porque também não adianta você dar o seu melhor e ao final ali, por uma questão de um esforço um pouco a mais, não conseguir um resultado benéfico para todo mundo, um resultado do qual você se orgulhe, né? Uhum. Então esse máximo, muitas vezes, é aquilo que precisa, é aquele pouquinho a mais, né? Sim. Como a gente brinca muitas das vezes, é onde separa os homens dos meninos, né? É aquele ponto a mais ali que você vai buscar, e eu entendo também isso, que é o esmero de cada um, né? Então, porque muitas das vezes a gente deixa o resultado ser prejudicado, ou o resultado ser abaixo daquilo que a gente esperaria, Uhum. por um esforço muito pequeno. Ou seja, você já vê ao longo de 2 anos, sabe, para nós mesmos, né, aqui da construção, você vai vendo 2 anos, 18 meses ali dando o seu melhor, mas aquele capricho final, aquele detalhezinho da pintura, aquele detalhezinho da cerâmica, aquele detalhezinho da porta, se está riscado ou não, se o caixilho está riscado ou não, que vai fazer o cliente receber o apartamento com felicidade, que é esse máximo no final, muitas vezes a gente já está cansado e deixa passar. Deixa passar. Realmente é algo que traz uma reflexão pra gente aqui da construção civil, que faz todo sentido, Igor. E tem uma outra reflexão que eu queria trazer aqui, se você me permite. Por que é um favor, destaque que eu fica à não queria vontade. deixar Fica à vontade. de passar por isso e a audiência que está nos assistindo aqui. Existe um aspecto que tornará o negócio das pessoas que estão nos ouvindo únicos no setor, no contexto, na cidade, na região, mas únicos. Que é focar, ou melhor dizendo, é descobrir qual é a habilidade única que você como empresário tem. A habilidade única é aquilo que diferencia você de todos os demais. Por exemplo, a minha habilidade única é a habilidade de eu ouvir aquilo que você está me trazendo e sintetizar de uma forma que faça mais sentido ainda. Eu pego um livro técnico e traduzo isso por uma metáfora de Instagram. Não está em nenhum livro isso que eu falei do Instagram, entende? Uhum. Mas eu trago para cá. Isso para mim é a minha habilidade única. Mas ela precisa sempre estar sendo desenvolvida, porque ela não está pronta. Quanto mais você se concentrar na habilidade única que você tem, e levar essa habilidade única para sua empresa, mais a sua empresa será única. Eu trago isso a partir do momento que você mesmo me falou de, nossa, aquele detalhezinho da pintura, da loja, etc. E tal, me lembrou muito o Steve Jobs com a Apple. Ele pintava a parte de dentro do computador, aquela parte que ninguém via. Mas por quê? Porque o técnico ia ver. O cara que abriu o computador para consertar a peça ia ver. O cliente se não ia ver, mas alguém ia ver. E para aquela pessoa tem que passar a imagem de excelência para o mesmo que o cliente. Então veja que essa busca pelo belo no design tornou o Steve Jobs essa habilidade única que colou na empresa. E hoje tu não consegue ver a Apple sem essa habilidade única de design, de cuidar nos detalhes. Então você, empresário que está aqui me ouvindo, que tem lá o seu
seu escritório, sua incorporadora, ou enfim, a sua empresa de engenharia, pergunte-se qual é a habilidade única que você tem. Flávio, você tem, mas talvez algum mentorado teu tem outra, um outro mentorado tem outra. E o que eu quero estimular é que foca nessa habilidade única, seja melhor ainda nessa habilidade única. Porque é isso que vai diferenciar. Nós temos um mentor em comum, o Joel J. Qual é a habilidade única dele? Nossa, dele, a habilidade única é a forma como ele comunica. Comunicação? É a comunicação, Perfeito. a forma como ele comunica. Ele entendeu isso há muito tempo atrás. E ele está cada vez melhor na comunicação. E o ponto é que quanto melhor ele se torna em comunicação, menos a concorrência vai olhar para ele e falar, cara, ele tá muito longe, não vou nem me arriscar. A própria presença do Joel, quando ele vem trazer algum tema, alguma palestra, você sabe a forma como ele vai comunicar. Às vezes é até assunto que você já ouviu, né? A gente que está ali mais no dia a dia com ele, às vezes é algum assunto que ele já tratou há 6 meses atrás, através de um novo ângulo, né? Porque ele também cresceu nesses 6 meses, é uma pessoa que está em constante crescimento. Então ele vai trazer mais a comunicação, a forma, a energia, a profundidade que ele coloca nos assuntos que ele traz é único, não tem outra. E isso dá valor. O que eu quero dizer é, para quem está nos assistindo, você quer que a sua empresa tenha valor, foque na sua habilidade única, naquilo que te diferencia de todos os outros donos de empresa, de todos os outros engenheiros ou empresários. Porque quanto mais essa habilidade única for desenvolvida em você e você transmitir isso para sua empresa, mais tanto a sua empresa quanto você vai se tornar único, vai ter valor. E ter valor que é único, né? Tudo que é comum é commodity. Exato. Tudo que é único tem um valor agregado, um equity, um brand ali envolvido, que é um valor intangível que você pode conseguir. Exatamente. Igor, e eu estimulo você mesmo a tá bom. focar cada vez mais na sua habilidade única. Já anotei. Já tem até aqui um questionário para fazer. Sim, eu sempre fui uma pessoa que eu tive... eu sempre fui muito, até de certa forma, sempre dentro da construção civil, mas de certa forma até um pouco aberto, né? Então, analisando aqui você falando, eu falo, poxa, mas eu tenho algumas habilidades únicas que eu consigo enxergar, mas por eu fazer também tantas coisas, eu talvez até precise condensar mais ela para que eu possa me aproveitar melhor dessa minha habilidade. Né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho bons relacionamentos. Eu consigo construir bons relacionamentos, eu tenho uma trajetória que por onde eu passei até hoje, eu sempre tive bons relacionamentos, né? Então, e muito esmero naquilo que eu faço. Então, eu diria que hoje, assim, de uma forma bem ainda intangível, eu diria que essa capacidade de se relacionar com as pessoas, de sempre estar olhando o lado bom das pessoas, né? De nunca estar ali com aquele pé atrás. Muitas das vezes isso faz a gente se decepcionar, mas faz parte da vida. Pessoas que... eu prefiro ser esse cara que sempre olha o lado bom das pessoas. Eu sempre olho pelo lado bom. Porque eu sei que as pessoas têm qualidade de defeitos, assim como eu tenho também. Então eu sempre olho o lado bom das pessoas, eu sempre procuro enaltecer o que tem de bom nas pessoas. Essa eu diria que é a minha única coisa, assim, nesse sentido, que me torna especial. Porque as outras coisas decorrem a partir disso. Então eu entendo que você é uma pessoa do bem, que está no propósito. Com a experiência você vai ficando mais seletivo, você vai ficando mais assertivo nessa sua intuição, né? Poxa, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu quero investir tempo. Como eu falei no começo aqui, eu vi sua palestra e falei assim, cara, mexeu comigo. Eu quero me aproximar dessa pessoa porque eu quero estar junto, eu quero aprender com ela, quero contribuir também na vida dela com aquilo que eu tenho de vida. Então eu tenho esse olhar assim desse relacionamento, de buscar esse relacionamento mesmo, sincero, profundo. E a minha esposa até fala muitas das vezes, assim, eu chego às vezes em casa empolgado, olha, conheci tal pessoa, a gente foi jantar, almoçar, que pessoa legal, uma pessoa muito, nossa, você precisa conhecer. Aí ela olha pra mim e fala assim, Flávio, até hoje, você nunca chegou aqui falando que almoçou com alguém que não é sensacional. Eu falo, mas ela fala, não, é que você acha que é assim, mas é que você é assim. Né? E ela comenta muito isso comigo, porque eu sempre chego com essas mesmas... No dia que eu te conheci, eu falei assim, nossa, eu estive lá no Joel, no Clube do Livro, você precisa conhecer a história do Igor. Você viu no jantar que a gente comentou, né? Aí ela falou assim, tá, mas qual é a pessoa que até hoje você chegou aqui falando que ela não é sensacional? Então assim, eu tenho chega a ser até uma certa ingenuidade. E eu já tive diversos motivos na vida para deixar de ser assim. Mas é uma essência. E eu não posso perder minha essência. Não pode. É uma essência que eu sinto, que é uma essência minha. Então, até que prove o contrário, para mim todo mundo é bom. Até que se prove o contrário. Isso é um bom princípio. Até que me prove o contrário. Provou o contrário, eu exerço o perdão.
e deixar a pessoa ir. Então já tem um antídoto para quando acontece isso. Porque o que Sim. aconteceu? Eu faço o seguinte, exerço o perdão, libero o perdão e libero a pessoa para seguir o caminho dela. Então, quando você tem essas duas perspectivas, que as pessoas são boas, até que se prove o contrário, e que se der errado, você tem um perdão e o livre-arbítrio de deixar ela ir, Uhum. praticamente você fecha o 100%. Então, você acaba tendo essa única coisa. Mas é um bom ângulo, né, dentro dessa questão de mentalidade das pessoas. E a gente que é engenheiro civil, a gente aqui que é do ramo da construção civil, alguns engenheiros, outros não, mas das exatas, a gente é muito apegado a uma lógica das coisas. Há uma lógica do número, uma lógica do resultado. A gente é muito cobrado por resultados, né? Uhum. Então isso traz uma pressão que a gente não consegue muitas vezes lidar com intangíveis, Uhum. né? Então essa mentalidade aqui, esse ângulo que a gente trouxe de você muitas vezes olhar para dentro e entender qual que é a sua zona de performance, né? Como você trouxe aqui, a sua excelência naquilo que você faz. Muitas das vezes a gente não tem tempo para pensar nisso. Uhum. Muitas vezes alguns vão falar assim, não, mas não dá tempo pensar nisso, eu preciso agora fazer o concreto chegar aqui 10 horas da noite na obra. Não, eu tenho que agora arrumar 10 pedreiro, carpinteiro que não tem, que foi embora. Então assim, o nosso setor, ele corrobora para que a gente não pense por esse ângulo. Mas muitas vezes o prisma por esse ângulo é que vai fazer a gente ter uma outra mentalidade e aí a partir daí se desenvolver e não ter essa pressão. Agora, tu sabe que existe uma lógica no comportamento humano. Dá pra ser bem... Assim, engenheiro vai se dar muito bem com o que eu vou dizer agora, porque Pô. existe uma lógica. Tudo aquilo que a gente faz, absolutamente tudo, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui, inclusive que a pessoa que está nos ouvindo agora, só tem duas funções. Todos os nossos comportamentos podem ser organizados em duas funções. O que é função? É como se fosse um carro da prefeitura que está lá um adesivo a serviço da Secretaria da Educação. Uhum. Então, é um carro que está a serviço da Secretaria da Educação, está bem claro. E pode ser que seja uma prefeitura que não tenha muito dinheiro, então na terça-feira tira o adesivo e bota a serviço da Secretaria da Saúde. É o mesmo carro, mas tem A uma serviço outra de função. outra Agora está função. num outro departamento. Tá? Todos os nossos comportamentos só têm duas funções. Ou me afastar de algo que eu não gosto, não quero, doloroso, sofrido, ou me aproximar de algo importante. Só tem essas duas. Nada mais. Então quando você fala, eu tenho que conseguir que o concreto chegue aqui às 10 da noite, aquele momento é um momento... Bom, a partir daí você provavelmente vai agir ou para se afastar de um perigo, eu vou ser cobrado pelo chefe, eu vou ser... Os problemas que vai acontecer se não fizer isso hoje. Exato, então eu vou decidir, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou ir atrás de uma solução para me afastar de algo ruim. Ou pode ser que a pessoa chegue e fale, é isso aqui que eu gosto, é essa pressão que eu gosto, me sinto muito bem assim, me dá mais. 10 da noite? Não, eu quero 9. Vou fazer às 9. Eu vou fazer às 9. Por quê? Porque a pressão do tempo, da tensão, da adrenalina, aproxima a pessoa daquilo que ela gosta de viver. Então não é... A pessoa... Ela vai entender que ao ter que fazer até às 9 da noite, aproxima ela da pessoa que ela quer ser. É engraçado você falando e trazendo esse exemplo de hipotético, mas real do concreto. Eu adorava quando eu subia 4 horas na laje e aí o capitão falou assim, doutor, não vai dar não, cancela. Falou, o quê? Cancelar? Você tá louco? Vai sim, vai dar tempo, nós só sai daqui hoje. Todo mundo só vai quando concretar a laje. Não, mas não vai dar, veja bem, não tem... Eu falei, vai dar, fica tranquilo. Eu já fiz igual essa, várias. Você é novato? Eu brincava assim, você é novato? Você quer quanto tempo? Quantas gente já não fez pior que essa? Debaixo de chuva? Olha, nem tá chovendo hoje. Vai dar bom. Vai dar bom. E o que me fazia tomar essas atitudes era o orgulho. Te aproximar. Me aproximava de falar assim, cara, eu consegui. Perfeito. Amanhã vai estar tudo tranquilo. Então, eu me aproximava pelo orgulho. E da equipe falava assim, cara... Aí gerava uma confiança na equipe, que era assim, nem adianta. Se ele falar que vai fazer, é melhor a gente começar a fazer cedo aqui, fazer as coisas acontecer, porque ele não vai desmarcar, ele vai fazer acontecer. Então, se a gente só tem um caminho, ou a gente faz as coisas acontecer, a gente vai cedo, ou a gente vai ficar enrolando e a gente vai chegar tarde. Vai chegar tarde. Então, era esse orgulho, aquele dever, só que a sensação de dever cumprido, eu cumpri o dever.
Muitas das vezes eu mesmo também ajudava, só que eu me envolvia realmente, não era aquele cara que estava lá no escritório Com tomando planilhazinha. café, planilhazinha, não, eu ia lá pra lá mesmo, ajudava, ô, fulano, vem pra cá, só o paragura daquela torre, joga o aço aqui, fazia acontecer junto. Disponibilizava. O resultado como equipe de ter conseguido era o que me motivava. Veja. Então, dentro desse contexto, eu me aproximava muito mais por querer ter esse resultado, querer ter essa autoridade de que propriamente um problema ou coisa do tipo. Então, eu ia por isso. E por que é muito importante trazer isso que eu tô trazendo? A vida é muito curta pra fazer... A vida é muito curta pra tudo. Tipo, 80, 100 anos é muito pouco pra tudo que nós podemos viver. Então, por que ficar perdendo tempo pra se comprometendo com comportamentos que te afastam da pessoa que você quer ser, da vida que você quer viver? Não. Começa a escolher comportamentos que te aproximem da pessoa e vida que você quer ser. E pode parecer, nossa, Igor, isso é muito, muito viagem. Eu tô aqui no concreto, 10 da noite, o que eu faço? Pergunta-se, essa é a vida que você quer ter? Por que você tá ali, né? Por que você tá ali? Pode ser que seja, não, Igor, eu não quero essa vida, mas eu preciso para estar numa vida que eu quero. Beleza. Ok, é um degrau. É um degrau. Aceita que é um degrau, vai ser por pouco tempo. Você passou por degraus assim. Alguns. Alguns você foi gentil, vários, né? Vários. Vários. E haverá outros Ou degraus. outros. Eu sei que o status quo atual é um degrau. Exato. É um degrau. E aquilo que eu posso fazer de melhor no momento é entender os desafios desse degrau e também entender o que tem de bom nele. Uhum. Porque cada nível da sua vida tem algo de bom. Perfeito. Cada nível da sua vida. Não importa você, se você a gente brinca ali, o faxineiro da engenharia na obra. Tem algo de bom aqui. Tem. Se você é o engenheiro, tem algo de bom aqui. Se você é o estagiário, tem algo de bom. Então, trazer essa leveza e aproveitar o degrau que você está nesse momento é um ponto para você buscar felicidade e autorrealização. E o que eu mais quero é que as pessoas sejam felizes, caramba. Não é possível que a vida seja só sofrimento. Na palestra que você viu, aliás, aquela história da palestra que você viu, não sei se você sabe, eu tive menos de 48 horas para fazer aquela palestra. Você contou depois. Te contei, né? Menos de 48 horas e foi um desafio. Mas por que eu aceitei? Pô, isso me aproximava do Igor que eu quero ser. Com certeza. Eu quero ser esse Igor, eu quero dar palestra. Eu quero que o Joel me veja nesse papel, eu quero honrar o Joel porque ele me ofereceu essa possibilidade, pro grupo dele, pra plateia dele. Vou dizer não, porque tem só 48 horas, que nem Elijah, que não vai dar. Não vai dar. Claro que vai. Só que eu sei que nem todos têm essa mentalidade. Aos que têm, alimenta. É esse o caminho. Se você quer crescer, é isso aí. É o comprometimento com a vida que você quer viver, com seus valores e princípios, com a sua essência. Quando você está comprometido com isso e decide a partir disso, tem muito mais probabilidade de você ter ações que te levam para a vida que você quer. Correto. Ok? Agora tem pessoas que não estão nessa mentalidade, que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo e pode estar no tipo assim, mas isso não é para mim. Se essa pessoa que está nos ouvindo comprar a ideia de que não é para mim mesmo, não é mesmo. Não é. É aquele vídeo do Instagram que você fala, não gostei de ter esse vídeo. E ao invés de você simplesmente passar, você comenta, eu não gostaria de ver mais esse vídeo. O que o Instagram entende? Que esse conteúdo é bom, vou mostrar mais, porque tu está interagindo com o vídeo. Não importa o que você está dizendo, eu não gostaria. Mas você interagiu. Tu está interagindo. Tu acha que o Instagram vai parar de mostrar? Ah, não, a nossa mente é igual. É igual. Ah, não, mas eu não tenho condições porque eu estou aqui varrendo obra, nunca chegarei a ser dono de um negócio. Com essa mentalidade você não vai chegar mesmo. Não vai chegar mesmo. E eu sei que tem realidades que muitas vezes nos puxam para baixo. Mas o aspecto mais importante, principalmente quando tem essas realidades que puxam para baixo, é levar em consideração, usar a nossa mentalidade para o bem, para o bom. E o que é? Se a realidade está puxando para baixo, a mentalidade tem que puxar para cima e não puxar mais ainda para baixo. E como é que a mentalidade pode puxar para cima? Se engajando, dedicando tempo de tela, se comprometendo com pensamentos encorajadores. E muitas vezes esses pensamentos não estão aqui, acredite, está no ambiente que a gente convive. Então esteja no ambiente de pessoas que te estimulam, que te incentivam, começa a ver aquele ponto que, caramba, tu é bom nisso, hein? Tu é muito bom nisso e que te colocam para cima. Aliás, isso é uma coisa interessante também das pessoas que precisam, das pessoas que querem. Você conhece ambiente cheio de pessoas que precisam, porque as pessoas que precisam te puxam para baixo. Tu consegue ver rapidinho. Essa pessoa puxou a perna,
essa pessoa tá no módulo eu preciso. Uhum. Porque as pessoas que querem, elas estão em abundância, elas dão a mão e levantam. Cara, se tu é muito bom nisso aqui, deixa eu te ajudar. Tu tá convivendo em ambientes muitos eu quero. Tu tá convivendo em ambientes de pessoas que querem. E tu tá vivenciando isso. E são ambientes os quais você é desafiado, você estica, um vai esticando o outro, né? Uhum. Eu sou esticado pelos meus mentores, pelas pessoas que estão acima de mim, e você olha e fala, cara, o cara tá em outro patamar, tem outro nível, então eu quero chegar nesse nível, eu quero o mais próximo. E aqui não é por inveja, não pelo resultado, porque isso te realiza, Só te porque sente você bem, quer. só porque eu quero. Uhum. E ao mesmo tempo, chegam outras pessoas que estão em outros níveis abaixo de mim e falam, cara, me ajuda. Eu quero entender o que você está fazendo, eu quero entender. E você também estende a mão e fala, vem, eu quero te ajudar. Então, tem os dois eu quero. Eu quero crescer através do ambiente que eu tô, mas ao mesmo tempo, eu quero puxar pessoas que estão no ambiente, nesses ambientes, ou estão num nível abaixo, que possam querer. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por favor. Você está num ambiente de pessoas, de mentores, dessa ideia de educação, de contribuição, né? O que fez você entrar nesse ambiente? Primeiro, pensa na primeira mentoria que tu entrou lá, o primeiro curso que tu fez. Por que você entrou nesse primeiro curso, nessa primeira mentoria? Bom, aí tem um linearzinho aqui, algo bem Já sutil. mudou, né? Que era É. eu que tô entrevistando mas agora. é legal, vamos lá. É nosso, o podcast é nosso, Boa. fique em paz. Tudo começa mais ou menos em 2017, Geração de Valor, Flávio Augusto. Flávio Augusto, tá bom. Geração de Valor, 2017. E começa por uma provocação da minha esposa. Ela fala, eu não conheci uma pessoa tão inteligente igual você até hoje. Eu já tive vários professores, já tive professores de faculdade, mas eu não conheço ninguém tão inteligente igual você. Eu não entendo por que você ainda não deu certo na vida, ainda não tem algo assim de relevância, não virou. E você precisa se dedicar. Só que eu sempre fui uma pessoa muito de fazer até ali, fazer as coisas na força, na raça, no peito. Eu tinha um lema que eu falava, brincava nela, eu falava assim, eu caio, mas eu caio atirando. Então, era aquela pessoa que resolvia, né? Até pelo perfil ser dominante, então isso é uma característica muito forte em mim. Boa. E essa pergunta me provocou. E aí eu comecei a pensar, realmente, eu sempre tive bons resultados, sempre fui uma pessoa que, aonde eu estivesse no meio que eu tivesse, eu consigo trazer esse resultado, trazer essa performance em torno de mim. E, de novo, não por orgulho, mas é nítido. Você pega lá, engenheiro estagiário era um dos melhores estagiários, engenheiro foi um dos melhores, coordenador, venham aqui para o ambiente de vocês que era um ambiente totalmente diferente, querendo ou não, são as pessoas que têm um resultado ali dentro do nosso ecossistema. E eu me perguntava por isso, falei assim, tá, parece que ela tem razão, parece que tem algo aqui. E a partir dali eu começo a querer me lapidar. Então eu começo ali com o Flávio Augusto, geração de valor, começo a entender, depois migrei ali alguns cursos do Paulo Vieira, né? E fui caminhando. Só que tem um ponto de virada. Só que você vai, sabe aquela coisa que você vai entendendo, você vai fazendo, mas também você não traz para dentro da sua vida como um hábito, como algo. E foi a Trinca. A Trinca, São Paulo. Dia 19 agora vai fazer um ano, na Trinca, São Paulo. Aonde eu vou, por causa do Flávio. E lá eu conheço o Joel e o Caio. Foi lá que conheceu os Foi dois. há menos de um ano, vai fazer um ano agora, dia 19. E aí eu conheci os dois e tem um momento ali que eu já tinha uma empresa no físico, já estava indo bem e tal. Mas você fala assim, cara, tem algo a mais, eu posso ir mais. E entra um outro que... Aí conheço os meninos ali no ano passado, exatamente, 19 de novembro de 2024. Eu conheço os meninos, o Joel e o Caio, até ali eu não conhecia eles. E no dia 20 de novembro eu fui pro VIP, né, que é ali no Ventes também, me aproximei. E eu subi no palco e eu falei uma palavra. Que eu ia ser sócio deles em algum negócio deles. É mesmo? Falei pra eles. Primeira vez que eu conheci, o Joel olhou uma cara espantada, o Caio falou, o Flávio riu, né, abriu a olhei, falou, é isso aí. E o Caio falou assim, joga a palavra ao vento. Pode jogar a palavra pro universo. Ela volta. E em menos de um ano eu tô lá com eles na Real Estate, ajudando eles ali. Não é sociedade, mas muito próximo. Muito próximo disso. É um passo. E tem outras coisas acontecendo, que talvez aconteça até antes do dia 19. Olha que maravilha. Então, eu comecei a entender o poder do ambiente. Os meninos me mostraram o poder do ambiente, dele estar puxando para cima, dele estar me orientando. E em dia 18 de março desse ano, eu fiz a formação de mentores com eles e estava tendo a entrega do Prósperos, né? Que nesse meio tempo também a Dana entrou na minha vida, que é outra querida minha. E o que acontece? Eles me mostraram um outro lado. Eles mostravam que era possível mais. Que eu tinha muito mais, que o ambiente...
o ecossistema, a energia do ambiente me jogava para cima. E aí eu começo a conhecer pessoas que também estão na mesma jornada que eu. E falo, poxa, é possível, eles estão começando por aqui. Porque às vezes, quando você tem nesse ambiente, você olha pro seu mentor, pra pessoa, ela já tá tão longe Meu Deus. que você acha que é impossível chegar. Uhum. Mas aí começa a ver pessoas que estão no meio, que estão mais próximas, outras que estão mais para trás. Você fala, é possível. E a partir dali você tem uma estratégia, o ambiente te molda. E tem uma outra coisa, que aí é mais espiritual. E nesse meio tempo eu começo a orar, começo a falar com Deus, né? Eu sou uma pessoa que tem, graças a Deus, o hábito da oração, Que bom. de ler a palavra. E aí algumas coisas começam a me incomodar. E eu começo a orar a Deus, Senhor. Começo a orar. E uma das respostas que eu tive nesse momento, assim, sabe aquele momento quando você está em oração, que você está bem, tranquilo, que você se conectou com Deus? Uhum. E você é tão sensível que você escuta quase assim, de forma audível, a palavra do Espírito Santo. Eu sei que cada um tem sua forma de falar com Deus e tem a forma que Deus fala com ele. E numa resposta que eu estava questionando sobre os meus resultados, já nesse meio, né? E Deus falou assim, eu te dei tanto e você me entrega tão pouco, por quê? Poxa, forte isso. Forte. E a partir dali eu falo, tá bom, entendi. E como eu sou uma pessoa que normalmente eu obedeço, eu falei, entendi, tá ok. Então eu começo a fazer um trabalho, começo uma jornada, começo a acordar 4 da manhã, abro a empresa educacional, abro todo esse movimento, pego uma causa que eu entendo que é louvável, que é pegar esse pessoal da construção civil, trazer um pouco de empresa, montar mentoria, Sim. tem todo um ecossistema no entorno, e aí começa a renovar as energias, começa a buscar novos ambientes, e toda essa mentalidade vem através desses pontos, de uma provocação da minha esposa, de um contato com pessoas que têm um nível acima, Uhum. e de uma palavra espiritual que você recebe e entende que aquilo ali é algo maior e você precisa seguir em frente. Basicamente, esse é todo o meu contexto do que eu faço. E a expressão daquilo que aconteceu na tua vida me traz também a oportunidade de colaborar com um outro ponto para as pessoas que estão nos assistindo. É ter a convicção de que a mente é uma péssima conselheira. Não peça conselhos para sua mente, para seus pensamentos, para suas emoções. A mente é uma excelente comentarista. Critica, julga, questiona, puxa o freio de mão. Será? Será? Mas outras pessoas, por exemplo, a sua esposa, mentores, pessoas que estão à frente de você, ou pode ser até pares, Que esteja no mesmo caminho, né? que estejam no mesmo caminho de prosperidade, Uhum. elas são conselheiras. Por que isso? Porque a sua mente tem duas funções. Tudo é duas, já viu, né? É, perfeito. Na psicologia dá para resolver tudo em dois. Em 2. Duas funções. Ou te afastar de perigos, essa é uma das funções da mente, te afastar de todo perigo real ou imaginário. Poxa, olha para mim, eu não tenho garras, não tenho veneno, não tenho nada. Como que eu, como espécie, ia sobreviver? Sim. Todos nós sobrevivemos por medo de nos proteger, acabamos nos protegendo, subindo em árvores, protegendo de cavernas. Então, afastar do perigo é uma função, e a segunda é manter hábitos. Por isso que hábito é muito importante. Você falou acordar às 4 da manhã. Se isso tornar um hábito, isso muda a tua essência, isso muda a tua identidade. Os seus hábitos definem quem você é. É isso. Então, afastar do perigo e manter hábitos. Essas são as duas funções da mente. Somente essas duas. E daí, quando você tenta usar a sua própria mente para tomar decisões, ela vai usar o padrão do Flávio que você não quer mais ser. Você quer evoluir, melhorar, mudar, estar em outro nível. Então, por isso que a nossa mente não pode ser uma conselheira daquilo que a gente quer fazer para o futuro. Tem que ser pessoas que já estão no lugar que a gente está, como mentores. Tem que ser uma pessoa que convive com a gente, que sabe o que é melhor, como nossa esposa. Nossa, minha esposa é minha conselheira também. Eu pergunto muito para ela. E eu oriento ela também. Sim, enfim, é somos mútuo, casal, uma é família. mútuo. E aí entra Deus. Mas, Igor, e Deus? Ó, Deus não é você? Ele é uma outra pessoa? Ele é um excelente conselheiro. Um excelente conselheiro. E tem várias formas de você ter o conselho dele pela Bíblia, pelas celebrações com missa, cultos, Oração. pela oração, que é o caminho mais direto. Então existe pela música, formas como ele fala com você. Por pessoas estranhas que surgem e falam uma coisa e... Nossa, de onde é que surgiu isso? Não é? É assim que acontece. Mas nunca a tua mente. Não peça Perfeito. conselhos para tua mente. Porque provavelmente a tua mente vai querer manter a sua vida como está. Um padrão é estável, né? Exato. Ela sempre vai procurar economizar energia e manter um padrão estável. É. E ó, você mudou a sua essência, viu?
E tem uma coisa importante que eu quero dizer com essência. Quero dizer de identidade, do padrão. O Flávio, até o cabelo você mudou. Mudei. Mudou, né? Isso daí foi uma coisa que mudou. Fantástico, ficou gato, ficou bom. Obrigado. Né? Você foi um dos primeiros que comentou, hein? Eu lembro lá no mesmo? Instagram. Falou, cara, você tem que manter isso o tempo todo. Cara, foi Só a sensacional. conta de energia lá em Foi casa nas que fotos. subiu. Só a conta de energia lá em casa subiu, que agora tem 2 secadores. É um pra mim e um pra minha esposa. Os dois secando ali, a conta de luz foi lá em cima, dobrou. Dobrou. Eu tenho que colocar isso na conta agora do Roy. Puxa vida. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é, não tenha receio, medo de mudar a sua identidade, a sua personalidade. O que você tem que preservar são os seus valores. Seus princípios, é isso que eu falo. Princípios e valores. Princípios e valores você tem que manter, porque eu acho que não tem sucesso algum na vida Que valha. que vala seus princípios e seus Exato. valores. Porque você vai deixar, por mais que você tenha alcançado algum sucesso, seja ele financeiro, seja ele de reputação, você perdeu a essência. Você sai do propósito. Meu amigo, 1h10. Já! Não é possível, nem comecei a falar. Nem começamos, mas eu ainda quero puxar aqui mais 5 minutinhos, porque tem algumas coisas que eu gostaria que... Eu sempre com meus convidados, eu procuro buscar algo ali. Algum momento da sua vida que você fala, cara, aqui foi decisivo. Imagina assim, eu gosto de trazer essas reflexões, porque eu sei que você já passou por isso, eu também já passei, mas exatamente tem aquela pessoa ali que tá nos ouvindo, que tá no momento de decidir se ele continua sendo engenheiro e passa a ser empresário, se fecha a empresa e vai para outra, sabe? Fala um momento na sua vida que você fala assim, olha, isso aqui eu tive que ter foi um ponto de inflexão, eu tive que tomar uma decisão e não tinha todas as respostas, mas eu tomei a decisão. E daí você conta se ela foi certa, se ela foi acertada ou não. Qual foi um ponto pra mim? Decisivo na vida ou decisivo nos negócios? Tanto faz. Na vida, no negócio, acho que a gente sempre se depara com esses pontos de inflexão de decisivo. Aqui tem 2 momentos importantes, tá? Perfeito. Então eu vou dizer os dois, pode tá? comentar os dois, por favor. O primeiro deles foi quando eu tinha 17 anos, que eu comentei na palestra que você Perfeito. assistiu. Mas o pessoal não sabe, né? Tava no pior momento da minha vida até então. Eu era um adolescente, morava de favor na casa dos avós, e meu avô tinha falecido há 6 meses atrás, então eu era o homem da família. Tinha um irmão menor do que eu, 10 anos, minha mãe e minha avó que tinha Alzheimer. Então, durante a minha adolescência inteira, eu cuidei da minha avó com Alzheimer. Cuidador mesmo, assim, tipo, dar comida, trocar fralda, dar banho. Ela era uma pessoa já obesa, mas não caminhava, tinha que levantar, levar. Então, era de 3 em 3 horas, tinha que fazer alguma coisa com a minha avó, e era a minha função. Por quê? Porque eu morava lá. A organização da família foi isso. E a minha mãe tinha passado por uma cirurgia não, ela tinha passado por uma situação muito difícil naquele janeiro de 2001, que quase levou ela à morte. E quando ela voltou, ela não podia comer sal, sabe aquelas restrições? De uma hora para outra, aquilo que você gosta de fazer não pode mais. E ela se sentiu muito estressada, ela estava num pior momento da vida dela. E, infelizmente, ela não soube lidar muito bem com essas emoções e acabou sobrando para mim, digamos assim, cobrando demais de mim. Então, eu estava no pior momento, com 17 anos, ajoelhado no canto do quarto, e ali eu pensei assim, puxa vida, não é possível que a vida seja isso. A vida não é só isso. Não é possível, a vida não é só isso. Mas sabe quando eu acreditava que a vida estava sendo só isso? Naquele momento eu comecei a falar, cara, se é isso, não faz sentido continuar vivendo. Eu não considerei o suicídio, mas eu levantei assim do tipo, não faz sentido. Cara, tô 17 anos da minha vida, só paulada, meu pai me rejeitou, sofri violência sexual, porque faz parte da minha história, sofri abuso, foi muito pesado, cuidei da minha avó, não tem um centavo, minha casa quase foi despejada, daqui a pouco eu ia morar na rua. Tipo, quando é que a vida vai começar, entende? 17 anos não começou ainda. Então eu tava muito dolorido. E naquela hora eu fiz uma pergunta pro meu mentor, que é Jesus Cristo. O maior mentor. O maior de todos. E eu perguntei pra ele o que eu faço. Só assim, o que eu faço? Até agora, nada. Tô só aqui. Paulada. Só paulada. Entende? E eu sei que tem pessoas que sofrem mais pauladas do que eu. Não tô comparando. Na minha realidade era essa. E era uma coisa que eu não queria que o adolescente de 17 anos passasse. E a resposta que eu senti, que eu ouvi, foi coragem, levanta-te e segue. Inclusive no livro que eu te dei, que é o livro que eu escrevi, As 5 Soluções, você vai ver na primeira página, a dedicatória que eu fiz do livro é a quem, aos 17 anos, me disse, coragem, levanta-te e segue. Foi para Jesus. E naquela hora que eu senti aquela resposta, eu
tava chorando muito, soluçando, e naquela hora eu parei de soluçar. Eu entendi, é isso. Eu tenho que me levantar e seguir os meus valores. Então ali eu decidi fazer faculdade de psicologia contra a vontade da minha mãe. Minha mãe não me apoiou em 1 centavo, não me apoiou nada. Ela queria que eu fosse médico ou padre. Qualquer coisa fora disso, não tinha um apoio. Eu não ia ser nem padre nem médico, então não tinha apoio da minha mãe. Eu decidi começar a namorar com a minha esposa. Eu tinha 17 anos, ela tinha 15 naquela ocasião. Ninguém da minha família achava, tipo assim, não, que isso? Sabe, minha mãe não apoiou. Alguns familiares meio que assim, o que essa guria quer? O que a família dela quer? Etc e tal. Então, eu decidi, depois de um tempo, começar a trabalhar e não necessariamente mais cuidar da minha avó. Depois eu decidi morar sozinho. Então, eu decidi fazer mestrado, doutorado. Eu comecei a fazer decisões baseado nessa única frase. Coragem, levanta-te e segue. E eu segui pra quê? Eu segui os meus valores. Desde 2017, desde os meus 17 anos, de 2001 até então, eu só decidi baseado nos meus valores de vida. E deu o que deu. Deu o que deu. Eu me formei, enquanto todos os meus colegas cobravam lá R$10 a hora da consulta, eu olhei na tabela do Conselho Federal de Psicologia. Quanto é que cobrava na época? R$50. Eu vou cobrar 50. Tu é louco, não vai ter cliente. 50, estamos falando lá de 2007. Seria talvez o quê? 150, 200 hoje, talvez, né? Tá louco, não vai ter cliente. Pô, mas tem um conselho dizendo que esse valor, eu vou cobrar esse valor e deu. Demorou mais tempo, mas eu tive essa coragem, levanta e segue. De novo, eu quero, não eu preciso. Eu quero. E eu cheguei até onde eu estou hoje por causa desse muito decisivo. E que eu perguntei pro meu mentor, eu notei a resposta e eu simplesmente segui. E o segundo ponto decisivo foi quando eu tive meu primeiro contato com o Joel J na mentoria para mentores 2023. E ali foi um start eu já queria fazer mentoria, mas ali foi um start para um mundo que eu tinha acesso na internet, assim, mas eu vi, cara, é de carne e osso, sabe? Dá para tocar nele. Tirei foto com ele existe. E ele é um cara gente finíssima. E ali foi um outro momento decisivo que chegou um momento que ele falou, olha, falou para todo mundo, não falou para mim, falou para todo mundo, olha, em algum momento você vai decidir jogar um jogo de gente grande ou não. Tem muitos jogadores de futebol amador, tem muitos nadadores amadores. Não significa que você não vai ser feliz. Mas se você quer ser profissional de futebol, se você quer ser profissional da natação, vai ter que jogar jogo de gente grande. E o que é jogar jogo de gente grande? Em algum momento você vai precisar vir para São Paulo. Isso em 2023. Então lá acabou esse evento, a primeira coisa que eu falei com a minha esposa é, se em algum momento nós precisarmos vir para São Paulo, você viria? A gente viria como família fazer essa mudança toda? E ela falou, lógico. Mas por que tu falou com tanta convicção assim? Ela falou, sim, lógico, venha. Ela falou, Igor, todas as decisões que você fez desde que nós estivemos juntos só nos levou a crescer. Então, vai ter nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos do Rio Grande do Sul, mas se você notar que é aí que vai fazer parte do crescimento da nossa família, eu acredito em ti, bora. E esse foi um outro momento que foi esse encontro 2023 com o Joel J, porque a partir dele culminou de eu estar morando aqui agora, estar na Mentoring League Society, estar sendo entrevistado por você. Tu não teria visto minha palestra? Não, teria visto, provavelmente não. Eu não estaria aqui. Então eu vejo esses dois momentos. Mas assim, claro, que esse segundo momento não teria acontecido se não tivesse o primeiro. O primeiro foi crucial para minha vida como um todo. E para mim foi o mais marcante de todos. Foi um dos piores momentos. Eu estive disposto a ouvir Jesus e naquele momento... Olha que interessante, eu não tinha me dado conta disso, Flávio. Tu fez uma pergunta que me fez ter essa clareza. Foi naquele momento que eu comecei a decidir porque eu quero e não porque eu preciso. Não porque você foi precisa. Ali. Foi ali. Eu quero fazer psicologia porque eu quero. Não porque eu preciso. Não porque eu preciso. Eu vou... Claro que tinha os eu preciso. Por exemplo, eu pegava as cópias de xerox para não tirar na faculdade, que era muito caro. Eu falava pra minha turma, gente, e se eu pegar o texto de todos nós e eu tirar no centro, vocês pagam o meu? Sim, pago. Então o que eu fazia? Eu pegava a pasta de toda a matéria, ia no centro da cidade, tirava a cópia para todo mundo e ganhava minha cópia. O meu pagamento era o meu texto, digamos assim. Era sua era a minha parte. Já, Feito. Enfim, pagaram um lanche pra mim, comida pra mim. Me virei nos 30, digamos assim. Mas tudo por quê? Porque eu queria. Caramba, foi isso.
Meu irmão, a gente ficaria aqui mais 2 horas, a gente já É, jantou junto, a gente já conversou várias vezes, a gente ficaria aqui 2 horas, 3 horas, mas a gente tá encerrando esse episódio, que seja o primeiro de muitos de ter você É um aqui. prazer vir de novo, hein? Obrigado por estar compartilhando sua história. É uma história que realmente motiva muitas pessoas, assim como me motivou muito naquele dia. Que a sua história continue brilhando e motivando pessoas, né? Incentivando pessoas a buscar o seu eu quero, não o eu preciso. É uma história maravilhosa. Feliz, mas assim, feliz, assim, de todos, tenho muito carinho por todo mundo que passa aqui, mas você era uma pessoa que eu já queria ter entrevistado pela sua história, por também já fazer parte desse novo ciclo de pessoas que eu tô tendo contato, você é uma das pessoas que eu tenho essa conexão ali mais profunda desse novo ciclo, lógico, tem muitas outras pessoas ao meu entorno hoje, mas você é uma pessoa especial, é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado mais uma vez, que a gente possa continuar com essa amizade aí por longo tempo, que você agora mora aqui em São Paulo, a gente vai ficar mais fácil de estar junto, mas muito obrigado. Obrigado pelos conselhos, pelo conteúdo que você trouxe aqui para minha audiência, que vocês possam aplicar, né, esses conteúdos, vocês possam, comprem um livro também, depois eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link do seu livro, tá? Peço que você me passe, porque as pessoas possam também ter acesso e ter isso ali como uma leitura, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Obrigado, a sua querido. jornada, e estamos juntos, que possamos continuar assim, tá bom? Amém. Um abraço. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado a você. Prazerzaço.